Fala galera, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao nosso curso de rinoceros voltado para a joalheria. Meu nome é Diego Freitas e vou ser o seu professor nessa jornada. Hoje damos início à nossa sétima aula e como material de estudo eu trouxe um dos queridinhos da nossa profissão, que é o anel Chavelier. Anteriormente ele foi muito popular porque a gente tinha a opção, ainda temos, né? De fazer rebaixos no topo e nas laterais e dentro desses rebaixos colocar alguma coisa ali, colocar nome, colocar letra, colocar figura. Uma das figuras mais populares na época dos anos de ouro desse anel foi a figura do São Jorge e o rosto de Cristo. Mas ali pode ser uma figura de algum curso de anel de formatura, pode ser a figura de um cachorrinho, pode inclusive ser uma fotogravação. Hoje, esse anel voltou à moda, só que para ser usado no dedo mindinho. Ele continua popular, mas o uso dele agora está sendo mais frequente no dedo mindinho, sem rebaixo, sem nada, apenas o anel. Eu preciso que vocês abram o rinocero de vocês e vocês já sabem que antes da gente iniciar conteúdo novo, a gente sempre revê conteúdo da aula passada, do que foi dito e mostrado na última aula. E é o que vamos fazer agora. Nós utilizamos a nossa polyline na última aula, para quem não lembra. Para quem está pegando agora, que eu sugiro que se você não assistiu a última aula, volte e assiste, porque as ferramentas elas vão fazer mais sentido na sua cabeça no passo a passo que eu estou construindo com vocês. Tudo bem? Então nós fizemos uma aliança com o nome Cláudia, da parte interna e na parte lateral externa. Para fazer o nosso perfil, nós utilizamos a nossa polyline, que ela faz linhas retas a partir de pontos. Nós utilizamos nosso circle na vista front para fazermos o aro do anel. Nós utilizamos o extrude para extrudar o nome. Nós utilizamos a Boolean Difference para fazer a diferença booleana entre o nome e o corpo da aliança. Nós utilizamos o Fillet Edges para desbastar quinas internas das alianças. Nós utilizamos também a ferramenta de texto. Nós utilizamos a ferramenta de Scale 3D e a estrela da última aula, ela está dentro de Move e ela é o nosso Flow Along Curve, que nos permitiu colocar o nome extrudado dentro de uma linha alvo na parte interna da aliança e na parte externa da aliança. Lembrando que na parte interna a gente faz isso numa vista e para esse nome ir para a parte externa a gente faz em outra vista. Se você não sabe do que eu estou falando, sugiro novamente que volte à nossa última aula. Nós utilizamos o Quad, o End e o Near. Bom, damos início agora ao nosso conteúdo novo. Antes da gente começar, eu preciso fazer alguns comentários aqui com vocês. Eu vou utilizar aqui na nossa vista top. O que eu vou fazer aqui? Vou fazer alguns círculos e alguns quadrados. Bom, a ferramenta Trim, o que ela faz? Ela corta, porém o que ela corta some. Imagina um bolo de 2 andares e você está numa festa e você vai ser a pessoa que vai cortar o bolo. Quando você corta o bolo usando a ferramenta Trim, o que você cortou obrigatoriamente tem que ir para alguém, né? Ele vai sumir, ele vai ir para algum lugar que não seja mais a estrutura do bolo. Isso é o que o Trim faz. E o Trim primeiro ele pergunta para você a faca que você quer usar. Depois ele pergunta o que você quer usar. Vamos dar um exemplo disso. Eu quero que minha faca seja esse círculo interno. Clico com o meu botão direito e o que eu vou cortar agora? Eu vou cortar essa parte externa. Ou dou Ctrl Z e posso cortar a parte interna também. Mas repara que o que eu corto some. Tá vendo? O que eu corto some. Agora vamos utilizar a ferramenta Split, que é uma ferramenta nova. O que a ferramenta Split faz, Diego? Ela também corta. Porém, o que ela corta permanece na cena. Vai ser um objeto que vai estar dividido no local onde você desejou que seja o corte, porém, o que você cortou não some. Tá? Imagina agora esse mesmo bolo de 2 andares, e ao invés de você cortar com uma faca, você vai cortar com uma linha. Você vai atravessar uma linha de fora a fora na metade desse bolo. As boleiras usam muito isso para fazer recheio. Então a parte de cima do bolo elas voltam novamente para a estrutura do bolo. Como que funcionaria isso aqui na prática? Selecionei minha ferramenta Split. Primeiro ela pergunta o que eu desejo cortar. É o contrário do Trim. O Trim primeiro pergunta qual é a faca e depois pergunta o que você quer cortar.
O split primeiro pergunta o que você quer cortar e depois a faca. Então, o que nós queremos cortar é esse retângulo aqui. Vou clicar com o botão direito e agora vai me perguntar qual é o seu material cortante. O nosso objeto cortante vai ser esse quadrado aqui e vou clicar com o botão direito. A princípio não mudou nada, mas se eu clicar aqui onde eu cortei, ó, agora nós temos dois objetos. O nosso objeto cortante permanece intacto, tudo bem, posso deletar ele. E o que eu quero que vocês entendam é isso. Ó. Eu cortei, mas o objeto permanece ainda na cena. Isso é o que o split faz. Uma das opções que o split faz. E o trim, o que ele corta, some, ok? Vou deletar isso, vou criar um outro círculo. E que eu preciso fazer o segundo comentário para vocês. Dentro da ferramenta split, a gente tem duas opções, isocurve ou point. Vamos utilizar nessa aula point. Ele pergunta para a gente aqui, ó, a curva que você deseja dar o split. E é essa. Quando você seleciona, o seu mouse ele vai aparecer um pontinho ali para você clicar. E aonde você colocar esse ponto é onde vai acontecer o corte. Eu quero então esse quad inferior, esse daqui e esse daqui. Estou bem aleatório. Bom, agora o nosso objeto foi dividido em 4 partes. Nós temos essa, tá vendo? Aqui tem um ponto, aqui tem outro. Nós temos essa, um ponto e outro, essa daqui e essa daqui. Vou dar Ctrl Z. A gente poderia também ter dividido isso aqui em apenas 2. Como? Selecionando apenas 2 pontos, ao invés de ao invés de 4. Então eu poderia ter selecionado esse quad da esquerda e o quad da direita. O que a gente fez? Cortou no meio, ó, a partir de 2 pontos de referência. Vou dar Ctrl Z. O terceiro comentário é que aqui, ó, nessa lateral a gente tem um end e tem um quad. Eu vou mostrar para vocês. Ó. Eu estou com o end ligado e meu quad. Eu tenho um quad na parte superior, na parte lateral esquerda, na parte inferior. E aqui eu tenho, bom, teria que ter, né, outro quad com um end. Ó, não aparece. Por que não aparece? Porque hoje é sexta-feira. E sexta-feira é o quê? Dia de maldade. E o programa está querendo me fazer passar vergonha. Mas a gente é mais esperto que ele. O que a gente vai fazer? A gente fecha e abre outro. Vamos ver se a gente acha agora. E achamos o nosso end. Olha só, os programas e suas peripécias. Bom, vamos voltar aqui ao nosso material de estudo. Nós temos um quad na parte inferior, na parte superior, na lateral esquerda e na lateral direita. Porém, na lateral direita temos um end. E o que quer dizer esse end? Esse end é uma linha de emenda. Isso aqui não é bom estar nessa parte lateral, por duas razões. A primeira é que pode dar algum tipo de erro na hora que você for imprimir a peça na impressora 3D, por ser uma emenda. A segunda é que tem ferramentas que a gente vai utilizar que ela não vai conseguir ultrapassar o ponto da emenda, porque a emenda é o final. Então ela entende que, vamos supor, se eu quero que um comando faça a execução desse ponto interno nele todo, então a ferramenta teria que começar aqui e vir até aqui, né? Mas como ali tem um end, a execução da ferramenta vai ser só até aqui. Ela não vai conseguir ultrapassar essa parte, ó, tá? Então o que a gente vai fazer aqui, ó? Boas práticas. Nós vamos selecionar o nosso círculo, vamos vir nessa linha azul digitável e vai escrever menos 90. Por quê? Porque eu quero que esse end saia daqui e venha para cá. Olha aqui, ó. E por que menos 90? Porque acima do eixo é positivo e abaixo do eixo é negativo. Então, se eu quero que o meu end saia do meu eixo lateral direito e venha para o meu eixo inferior, eu estou na parte negativa. Então, eu preciso digitar menos e o número que eu desejo. Tudo bem? Outro motivo é que vamos imaginar que isso daqui é um anel. Aqui é a parte de cima do anel e aqui é a parte lateral. E aqui é a parte de baixo, tá? Na parte de cima pode ter pedra, pode ter perfis diferentes, pode ter gravuras em alto ou baixo relevo. Isso também vale para as laterais. Aqui pode ter, por exemplo, um símbolo de um curso de formação. Aqui pode ter também pedras cravadas, pode ter também
alto relevo ou baixo relevo. E quando esse anel aqui precisar ser modificado, vamos dizer que o cliente, que é o dono desse anel, ganhou peso e o dedo dele ficou mais largo, ou o dedo dela ficou mais largo. O que acontece com esse anel? Ele vai ficar apertado. Então o que precisa ser feito? Mandar para o ourives abrir, adicionar mais metal e aumentar a numeração do aro. Ou o inverso também é possível. Vamos dizer que o dono do anel tenha perdido muito peso e agora o anel ficou largo. Ele precisa diminuir. Então o que vai acontecer? O ourives precisa cortar, soldar as outras partes e fazer a diminuição do aro. Onde que você acha que o ourives vai cortar? Nessa parte aqui de cima? Não, porque aqui mexeria na estrutura. Nas laterais? Também não. O ourives ele corta aqui embaixo. Ó. Ele vai tirar metal e vai unir uma ponta a outra para diminuir o aro, ou ele vai tirar esse metal, vai adicionar mais metal aqui dentro para aumentar a numeração do aro. Tudo bem? Então vamos voltar aqui para o nosso estudo. Você já sabe que a maioria das vezes, 99% das vezes, quando a gente for criar a aliança ou anel, a gente sempre vai iniciar na vista front. Claro que tem suas exceções, né? Mas 99% das vezes vai ser iniciado na front. Então vamos vir na ferramenta Circle, 0 Enter. Vocês sabem que o correspondente dentro do programa à numeração da vida real 18 é 18.46. E como eu estou usando essa mesma medida nas aulas anteriores, eu vou continuar com ela, 18.46. Agora aqui, ó, nós vamos fazer um offset de 1.5 para fora. Lembrando que se eu apontar o mouse para dentro, ele vai fazer um offset interno. E o que nós queremos é um offset externo. Então, 1.5, Enter, clica com o botão direito. Vamos vir aqui em Split, clicamos em Point, selecionamos o Offset. E agora, com o quad ligado, eu venho aqui no quad da lateral esquerda e no quad inferior e clico. Somente esses dois. Clica com o botão direito. O programa vai falar para a gente que o histórico foi quebrado em um objeto. Não tem problema. Seleciona a maior parte, ó, e ao invés de deletar, a gente vai criar... Opa! Dá Ctrl Z. A gente vai criar aqui uma camada chamada lixo. Eu estou deletando sempre esses layers que aparecem aqui, porque caso você esteja utilizando uma versão anterior do programa, eu acredito que o layer não vai vir naquelas camadas já coloridas ali para ti. Você vai ter que adicionar, tudo bem? Então eu estou fazendo dessa forma. Vamos escolher aqui uma camada lixo. Tudo que não for utilizável dentro do seu projeto, você joga para a camada lixo. Por quê? Porque assim você vai conseguir reter dentro do programa todas as informações que você usou para chegar no final daquele projeto. Isso é bom para você, caso você precise voltar para esse projeto mais lá na frente. Vamos dizer que passe alguns meses ou talvez alguns anos, você não vai conseguir mais lembrar disso aqui. Então você precisa de todas as informações possíveis. Isso vale também para caso você venda esse arquivo para uma outra pessoa. Essa outra pessoa talvez vai querer fazer uma modificação e ela precisa também de um máximo de informações possíveis. Tá? Vamos agora na nossa vista top. Seleciono o Circle, 0 Enter e vamos digitar 14. Diego, o que é 14? 14 é a distância de milímetros que eu quero para que esse círculo possa ficar num padrão com uma superfície legal, nem muito pequena e também nem muito grande. Na vista front, ó, eu vou levar esse meu círculo até mais ou menos em cima da nossa linha. Isso aqui é bem visual mesmo. Agora eu vou clicar nesse círculo novamente pela front, vou clicar apenas uma vez em cima da seta esquerda e vou digitar 3. O que aconteceu? Ele subiu 3 de onde ele estava, subiu 3 milímetros de onde ele estava. Isso também vale para o inverso. Se eu digitar menos 3, ele desce. Desce quanto? 3 milímetros, ok? A partir de onde ele estava. Agora eu vou vir aqui, ó, na minha ferramenta de arco, seleciono a segunda opção, vou vir nesse end até esse quad, ó. E aí eu vou fazer mais ou menos aqui uma barriga que fica suave. Se eu fizer muito, ó, parece que tem uma bolha dentro do meu anel. Isso não é bonito. Se eu fizer de menos, parece que está faltando um pedaço do anel. Então o interessante é que eu faça o suficiente para não criar uma barriga aqui, ó, uma bolha, algo que destoe muito. Agora eu vou dar join nessas duas linhas, tá? Aqui nós temos duas. Eu quero que elas se tornem apenas uma. E aqui a gente tem um problema.
Lembra que o end ele não pode ficar na lateral? A gente tem que rotacionar isso para baixo. Aqui a gente tem um end também, ó. Como que a gente vai fazer para tirar esse end? No círculo, eu só rotaciono. Pronto. Meu end saiu daqui e foi para cá. Mas e aqui? Será que se eu só rotacionar funciona? Não. Então a gente vai dar Ctrl Z. O que a gente vai fazer? Vamos dentro de Fillet Edges. Vamos pegar aqui o nosso Rebuild Curve, que é aquele trabalhadorzinho com martelo alongado batendo em cima de um arroba. E vamos vir agora nessa janelinha aqui, ó. Eu vou botar aqui 2 para vocês entenderem o que está acontecendo. A linha amarela é o que a gente quer reconstruir. A linha preta é o que vai ficar no lugar da linha amarela. Tudo bem? Se eu só tenho 2 pontos de referência, obviamente que minha linha vai ser reta. Eu não tenho um terceiro ponto para ela ficar curva. Então eu vou adicionando pontos até ela chegar no momento que eu acho que fique bom. Repara que com 3 pontos aqui ela ficou legal, mas aqui embaixo está muito fino. Então a gente vai continuar até mais ou menos 7. Ó, 7 está bom. Eu não aconselho a você a lotar isso aqui de pontos, sei lá, botar 50 para ficar assim, ó, porque caso você precise mexer em um ponto específico, você vai ter que mexer em todos os outros, tudo bem? Então, mexer em 7 pontos é muito mais fácil que mexer em 50. Faz sentido? Então a gente clica em OK. E agora a gente vai espelhar isso para o outro lado. Eu vou dar Mirror dentro de Move, com o meu end ligado. Pressiono o Shift para cima ou para baixo e vou clicar. O que a gente tem de informação é isso daqui, ó, até agora. O que a gente vai fazer agora? Ó? A gente sai da perspectiva, vai para a vista right. Vamos pegar aqui nosso Control Point Curve e vamos utilizar aqui para fazer uma lateral do anel. Isso aqui vai parecer um peão, mas vai fazer sentido no final. Ó. Lembra que essa ferramenta ela faz curvas a partir de pontos? Bota na sua cabeça que você só pode chegar aqui, ó, próximo dessa linha, 2 milímetros. Mais que isso, vai ficar muito fino. Menos que isso, vai ficar muito largo. Tá? Então, procura sempre se aproximar dessa distância. E aqui, ó, tem mais um comentário. A partir de 2 milímetros, para chegar no final, você já começa a descer em sentido ao ponto final da nossa linha. Aqui, se eu deixar dessa forma, que eu fiz aqui proposital para vocês, quando eu espelhar essa linha para o outro lado, aqui vai ficar uma barriguinha, uma cavidade. Isso não é interessante. O que a gente tem que fazer aqui nesses casos? Você dá uma reformada nessa curva. Modifica a estrutura dela. E aqui, quanto mais tempo você investir, melhor vai ficar o seu desenho. Mais orgânico, mais bonito vai ficar o seu desenho. Tá? Como isso aqui é uma aula explicativa, não vou gastar muito tempo fazendo isso. Bom, agora eu vou espelhar isso aqui para o outro lado. Ó. Lembrando que o meu ponto de referência é o end, ok? E o que a gente tem agora é isso. Ó. O que é isso, Diego? É um monte de curvas? Não. É um amontoado de linhas? Não, isso aqui é uma rede. É uma rede de curvas. Grava sempre dessa forma, porque isso tem a ver com o nome da ferramenta. Então, sempre que você chegar nesse ponto, quando você buscar na sua memória, é uma rede de curvas. Aí você já vai na ferramenta aqui, vai ter relacionado uma rede. E a rede de curva nossa está dentro aqui, ó, de Surface. É a nossa terceira opção. Surface from Network of Curves. Ou seja, é uma superfície a partir de uma rede de curvas. E para fazer isso, eu preciso seguir uma sequência. Eu posso fazer no sentido horário ou no sentido anti-horário. Apenas nesses dois. Então, se eu começar por essa linha, a próxima seria essa. A outra é essa, a outra é essa, e eu voltaria para a minha primeira. O anti-horário é a mesma coisa, tudo bem? Eu vou começar aqui pelo lado esquerdo. Ó. Quando você clicar
com o botão direito, essa vai ser a imagem que vai aparecer para vocês nessa telinha. O parâmetro que aparece para vocês tem que ser o mesmo que aparece para mim. Caso esteja diferente, você muda, tá? E você coloca para essa sequência numérica aqui. Bom, a gente criou essa casquinha aqui, ó. Isso para vocês não faz sentido nenhum agora, né? Calma, calma que vai fazer. Ó, eu vou criar aqui uma outra camada e essa camada eu vou chamar de vetor base. Vou jogar a linha do meu aro para dentro dela. O que a gente vai fazer agora? Ó? A gente vai selecionar o aro, que é o nosso círculo, tá vendo? Que está ali, amarelinho. Agora vamos extrudar ele. Porém, aqui tem um detalhe. A gente vai selecionar both side, no, perdão, both side, yes, para ele ir para os dois lados ao mesmo tempo. E o solid, no. Com o solid yes aqui, ele está criando um cilindro sólido, maciço. E eu quero que isso aqui seja só uma casquinha. Então, no sólido, eu vou clicar com o botão esquerdo e ele vai ficar no. E aí o que vai acontecer aqui? Ó, uma casquinha. E o quanto que eu preciso extrudar? O suficiente para varar no nosso objeto. Tá vendo? O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai usar o trim. Então, o trim, lembra que primeiro ele pergunta para você qual é a faca. Qual é a faca que eu quero usar? Esse tubo de casquinha que eu criei agora. E vou clicar com o botão direito. Agora, o que você quer cortar? O lado interno dessa casquinha aqui, ó. Vou clicar com o botão direito. Eu vou sumir com esse tubo aqui momentaneamente para vocês entenderem, ó. É uma casquinha, tá vendo? Ela não tem corpo. Isso aqui é mais fino que uma folha de papel. Vou voltar com o meu tubo. E agora a gente vai criar um forro para essa casquinha. Vamos novamente na ferramenta Trim. E ao invés de clicar agora para selecionar a faca, o tubo, eu vou selecionar que a faca agora seja o meu objeto. Então eu vou clicar no meu objeto, clico com o meu botão direito agora e vou cortar o tubo. Clico com o botão direito de novo e olha o que a gente acabou de criar, o nosso forro. Agora eu vou sumir com a minha casquinha do objeto momentaneamente, ó, para a gente ver o nosso forro ali. Como isso daqui é uma casquinha, eu consigo usar join. O join ele une linhas e casquinhas, vamos dizer assim. E o boolean union, ele une sólidos a sólidos. Como isso aqui ainda não tem um corpo, eu posso utilizar o join. Eu vou jogar essas duas curvas aqui para dentro de vetor base. E vou apagar. Como a gente extrudou o nosso arco do aro, ele não está mais aqui. Agora ele virou essa casquinha. Você pode dar um Ctrl C, um Ctrl V para fazer uma cópia desse aro e ir jogando dentro para vetor base. Agora eu vou selecionar tudo com o lacinho da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita e vou vir em Join. Aqui ele vai falar que o nosso histórico foi quebrado em dois objetos. Não tem problema. Vamos lá em propriedades agora. Vamos ver o que está escrito, ó, quando a gente clica no objeto. Open Polysurface, ou seja, isso é uma superfície aberta. Aqui tem um comando que a gente usa para fechar esse tampão aqui, ó. Como é uma superfície plana, a gente consegue usar esse comando. A partir de agora, eu vou começar a falar nome de comandos para vocês irem decorando. Porque uma vez que vocês entendem o que a ferramenta faz, vocês com o tempo vão deixar de utilizar essa barra aqui da esquerda, ó. Ao invés de vir aqui caçando aonde está aquela ferramenta, você só vai digitar o nome dela aqui em cima. Tudo bem? Então a ferramenta que a gente vai ver agora se chama Cap. C-A-P. Cap. A gente vai digitar, primeiro vai selecionar o que a gente quer fechar, e agora vai digitar lá em cima na barra digitável C-A-P, de Cap. Enter. Olha o que ele fez ali agora, ó. Ele fechou. Agora vamos em propriedade e a gente tem lá, ó, Closed Solid Polysurface, ou seja, isso é uma superfície sólida fechada. Agora já dá para ver o nosso formato do anel Chevalier, certo? Mas aqui a gente ainda tem um outro problema, o peso. Como isso aqui é maciço, isso está muito pesado.
Vamos digitar aqui, ó, volume, e vamos ver o peso dele. Vamos vir aqui na calculadora. Vamos dizer que a gente esteja trabalhando com o ouro. Ó, esse anel sairia da árvore com 19,23 gramas. Isso aqui é inviável, a não ser que seja um pedido exclusivo, um cliente que realmente queira um anel pesado. Aí tudo bem. Mas o normal é não encontrar esse tipo de cliente tão fácil. Uma vez ou outra esses clientes aparecem, mas o normal é lidar com clientes que quer uma peça leve, até porque mesmo vai ser um custo menor, né? Então o que a gente vai fazer? Ó? A gente vai reduzir esse peso. E como que a gente reduz esse peso? Tá vendo que o nosso end está aqui embaixo? Olha aquela linha em negrito mais forte, ó. Como que a gente vai reduzir peso? Ó? A gente vai vir agora na front. Vamos vir aqui na nossa polyline. 0, enter. Eu gosto de contar aqui de 3 a 4 quadradinhos para a esquerda. Se eu estivesse fazendo para a direita, eu espelharia o lado esquerdo. Como eu estou começando pela esquerda, eu vou espelhar o lado direito, ok? Então eu vou contar 3 quadradinhos para a esquerda. 1, 2, 3. E vou clicar. Eu posso arriscar fazer isso aqui no olho? Posso. A chance de eu acertar é alta? Não. Então, para não dar diferenças assim, o que eu faço? Eu vou espelhar, porque a gente tem um lado simétrico, um lado perfeitamente espelhado. Tudo bem? E agora a gente vai usar o split, ó. Sem o point, apenas o split. Lembra que o split pergunta para você o que quer cortar primeiro? O que eu quero cortar é o anel. Vou clicar com o botão direito. Agora ele pergunta o objeto cortante. São essas linhas que nós fizemos. Essas linhas não servem a partir de agora? Não. Vou deletar? Também não. Eu vou lá na camada lixo e jogo ela. Pronto. Repara que agora a gente tem 2 cortes aqui, ó. E o que aconteceu? Temos 2 objetos. A parte de cima e a parte de baixo. Vamos lá para a perspectiva para vocês entenderem melhor. Como eu cortei, esse objeto não é mais um sólido. Eu vou sumir com essa parte momentânea e vamos olhar lá pelo meiozinho, ó, dele. Ele é uma casquinha de novo, tá vendo? Eu consigo olhar tanto desse lado quanto desse lado. Isso vale para essa parte interna também, ó. Tá vendo? Como é uma superfície plana, o que a gente vai fazer? O comando que a gente acabou de executar, cap. Seleciona o objeto, digita CAP, enter e olha ali, ele fechou. Fechou de um lado e fechou do outro. Agora tudo isso aqui voltou a ficar maciço. Vamos fazer a mesma coisa com a nossa parte interna. E como que a gente confere se realmente agora é um sólido? Vamos em propriedade, clica no objeto e vai em propriedade. Ó, Closed Solid Polysurface. Beleza? Vamos ver se esse aqui de baixo também, ó. Closed Solid Polysurface. Então a gente está certo. Vou sumir com ele um tantinho aqui. E vamos trabalhar agora com esse objeto na parte de cima. E aqui a gente tem uma ferramenta nova. Eu espero que essa ferramenta consiga executar, mas caso ela não consiga, eu vou ensinar para vocês o plano B. Vamos primeiro acreditar que a ferramenta vai dar certo. Vamos vir aqui dentro de Boolean Union e vamos pegar esse carinha aqui, ó, que é o shell. Qual a finalidade do shell, Diego? O shell ele escava. Ele vai cavar metal dentro do seu objeto. E isso vai fazer com que o seu objeto fique mais aliviado, né, de peso. Então vamos clicar nele. Ele vai perguntar aqui qual é a superfície que você quer. Ó, eu tinha selecionado a parte de fora, eu acho. Eu não sei. Vamos ver. Seleciono só a parte de dentro. Vou botar 1.2. Ele está falando que o shell ele foi executado, mas o objeto não ficou sólido. Ó, shell results is not solid. Ou seja, o shell
fez um resultado que não é um sólido. É que está aberto. Isso aqui é problema. Ó. Mas você entendeu o que a ferramenta faz já. Ó. Tá vendo? Ela aliviou. Pode ser que no seu vá de primeira, né? Acontece. Isso sempre é um erro do programa e a gente está sujeito a isso, né? Vamos botar um. Vamos usar o shell lá de novo. Como ele está fazendo um objeto que não está sólido aqui, ó, eu não posso continuar dessa maneira. Eu bem que queria, né? Porque aqui era só trazer esse pedacinho de volta, usar a boolean e pronto. Estou com o meu objeto pronto aqui, ó. Bem que eu queria. Bom, mas como eu falei para vocês, hoje é sexta-feira, dia de maldade. E o meu programa hoje está assim. Resolveu ficar sapeca. Bom, aqui a gente tem o plano B. O que é o plano B? A gente vai tirar uma cópia disso daqui e vai usar o Scale 3D e vai reduzir. Reduzir quanto? O suficiente para você aliviar a sua peça. E aí, uma vez que a gente reduz ela, a gente vai fazer a Boolean Difference. Esse fica Enter, esse sai Enter. Lembra disso? Tá. Vou criar mais um layer aqui. Vou chamar de cópia. Eu vou clicar no objeto e vou apertar Ctrl C, Ctrl V. Eu fiz uma cópia aqui. Ó. Agora ele me pergunta qual dos dois objetos que eu quero selecionar. Antes era 1, agora virou 2. Eu vou selecionar esse aqui de baixo e vou jogar aqui para dentro. Agora eu vou selecionar ele aqui de dentro e vou reescalonar. Eu gosto de fazer, quando acontece isso, eu gosto de fazer uma linha aqui de referência, botando 1 para baixo. Aí eu pego essa linha e jogo ela um pouquinho para cá. Para eu ter uma noção que eu tenho que reescalonar até aqui, ó, tá? Então, como que eu vou reescalonar? Seleciono o objeto, vou Scale 3D, vou clicar aqui numa parte do mapa da nossa tela aqui, com o meu Shift pressionado, faço uma linha para a direita e volto apenas com o mouse, ó. Não clico, eu apenas volto, ó. E mais ou menos até aqui assim, ó. Vamos escalonar um pouquinho. Tá mais ou menos até aqui, ó. Aqui seria 1, né? Vamos ver quanto que tá agora, ó. Daqui até aqui tem quanto? Temos 0.7. 0.7 é um número bom, porque eu preciso para fundição um caminho, um percurso de no mínimo 0.6. 0.7 é um bom número. E o que eu vou fazer agora? Ó? Eu vou usar minha diferença booleana. Esse carinha aqui, ó. Então eu vou ver aqui na perspectiva. Esse fica Enter. Esse sai Enter. E olha o que aconteceu ali, ó. A gente fez uma diferença booleana. E nós aliviamos. Repara que aqui não deu certo, né? Porque esse lado ficou bem mais que esse daqui, ó. Então a gente volta. Vamos voltar tudo. Vamos novamente. Ah, porque ele não está no centro, talvez? É, por isso. Bom, vamos botar aqui mais ou menos. E a gente vai vir no olhômetro aqui, por enquanto. E vai ajeitar aqui mais ou menos o que deveria ser. Lembrando que o correto era usar o comando shell. Mas o comando shell não está conseguindo ser executado hoje. Então a gente está fazendo dessa forma. A gente vem aqui, selecionando near. Aqui tem 0.73, um ótimo número.
Vamos voltar agora para a perspectiva e vamos novamente fazer a diferença booleana. Então, o anel principal fica, o anel secundário sai. E agora a gente tem uma coisa mais harmônica, ó, tá vendo aqui? A gente pode vir aqui na front e fazer uma linha mais ou menos até aqui, ó, que a gente vê que é o final do alívio, e vamos levar para lá, ó. Tá quase retinho ali, tá vendo? Ficou isso aqui de diferença, ó. Mas novamente, isso aqui você consegue fazer com calma, tá? Faz essa linha aqui e depois vem mexendo um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, tudo bem? Ó, então a gente aliviou nosso anel. Vamos trazer a nossa parte do meio de volta, seleciona tudo e clica em Boolean Union. Agora a gente vem em propriedade e ó, Closed Solid Polysurface. Pronto, agora esse objeto aqui eu consigo trazer para o mundo real. E aqui está o nosso anel Chavelier, mais tradicional. Vamos voltar tudo. E agora a gente vai fazer uma outra parte desse anel aqui, ó. Vamos voltar. Estou apertando Ctrl Z. Vamos voltar até mais ou menos essa parte aqui. Pronto. Então tem um sólido em cima, um sólido embaixo. Eu vou na vista front, vou fazer aqui uma linha guia de 1. Tudo bem? Vou sair da minha vista front, vou na minha perspectiva, vou clicar no meu círculo que está aqui fora, olha ele aqui, ó. Tá vendo? Minha curva. Vou fazer um offset dela de 1. Vou clicar um lá em cima, Enter. Só que ao invés de ser para fora, eu vou colocar um para dentro. E a gente vai ter isso aqui, ó, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente seleciona esse offset, essa linha que a gente acabou de criar. Vamos na nossa vista front e a gente vai extrudar isso. Vamos em Extrude. Lembra que o Both Sides está ligado? E o Solid também está ligado? A gente vai clicar agora Both Side No. E a gente vem até mais ou menos aqui, ó, essa linha. Na verdade, a gente passa um pouquinho dela, tá? Por quê? Porque se eu chegar só até ela, como eu estou saindo daqui de cima, eu estou exatamente perpendicular à minha superfície. Então o programa ele não vai conseguir calcular a diferença booleana, porque para o programa isso aqui é uma coisa só. E lembra que eu preciso uma distânciazinha, um beicinho de pulga ali, para o programa entender que são dois objetos? Então é isso que a gente vai fazer aqui, ó. A gente vai botar mais ou menos até aqui. E a gente agora, com o Shift pressionado, a gente sobe até mais ou menos ali, ó. Pronto. Essa diferençazinha que estava aqui embaixo, eu coloquei aqui para cima, ó. Tá? Vamos ver quanto de distância tem aqui. A gente tem 0.01. Nunca que isso aqui um corpo humano vai conseguir enxergar. Nunca. Mas o programa entende que agora são dois corpos. E é isso que a gente precisa, tá? Bom, o que a gente vai fazer agora? Vamos lá na nossa perspectiva para ver o que está acontecendo. Então a gente vai novamente na diferença booleana. Ó, o principal fica, que é o anel. Esse cilindro que a gente criou sai. E o que nós temos ali, ó? Um rebaixo. Um rebaixo de quanto, Diego? De 1 milímetro. Aqui dentro você tem N possibilidades. Você pode colocar uma letra, um nome. Você pode levar para uma empresa que faz prestação de serviço de gravação a laser. E você pode botar aqui dentro uma fotogravação. Você pode vir com a figura do São Jorge, o rosto de Cristo, a figura de Maria, uma cruz simplesmente. Ou você pode simplesmente botar uma letra e fosquear o fundo. Ou você pode polir o fundo e fosquear a letra.
Aqui tem N possibilidades, tá? Isso aí agora é uma nova possibilidade que você está adicionando ao seu leque. Isso aqui você obviamente vai oferecer para o seu cliente. O que a gente vai fazer agora? Vamos voltar agora na nossa front e daqui para baixo a gente vai fazer uma outra linha guia. De quanto? Eu preciso que pelo menos tenha 0.6, então a gente faz de 0.7, tá? 0.8, pronto. 0.8 para não correr o risco mesmo de essa aqui, ao invés de deletar, eu vou jogar lá dentro da camada lixo, tá? Criem essa prática. Agora a gente vai tirar uma cópia. Na verdade eu tinha que ter tirado uma cópia antes da diferença booleana. Ou não, ou já fiz a cópia. Ah não, eu voltei Ctrl Z, né? Bom, Ctrl Z tudo de novo então, vamos até a cópia. Ó, até esse ponto daqui, ó. Então aqui eu tenho uma cópia, Ctrl C, Ctrl V. Vou botar aqui cópia. Vou jogar essa cópia aqui para dentro. Vou apagar ela um instante. Novamente eu volto a ter apenas um objeto, tudo bem? Objeto que eu falo do anel, tá? Ok. Então a gente faz a nossa diferença booleana de novo, ó. Esse fica Enter, esse sai Enter. Pronto, a gente tem novamente o nosso rebaixo, a nossa área de rebaixo. Vamos lá na nossa vista front. A gente pega a nossa linhazinha de novo, joga lá para dentro de lixo. Vamos pegar a nossa polyline e dessa parte para baixo a gente vai digitar 0.8. O que é essa parte aqui, Diego? Essa parte aqui é o fundo do nosso rebaixo. Esse retângulo aqui, ó, representa o buraco do rebaixo. É como se a gente estivesse vendo assim, ó. Vamos trocar aqui para Ghosted. Pronto, assim vai ficar melhor. Ó. Tá vendo? Quando a gente olha daqui, ó, essa linha de cima aparece. Essa linha de baixo aqui, que é o final da nossa superfície, também aparece. E esse meiozinho aqui, ó, é o nosso buraco. E ele está aqui, ó. Tá vendo? Vou aproveitar que eu usei essa ferramenta e vou explicar para vocês um pouquinho disso aqui agora. Existem algumas opções dentro da perspectiva. Isso vale para todas as vistas, tá? Todas as vistas têm isso. Tudo bem? Todas elas. Mas a perspectiva, como você tem a possibilidade de rotacionar em 360 graus, é mais vantajoso você aplicar isso dentro da perspectiva. Aqui nós temos o wireframe, que é para a gente ver tudo em linha. O shaded é para você ver o corpo. O ghosted é para você ver através do corpo. Isso você enxerga, por exemplo, isso aqui é bom para fazer suporte. Tem outras coisas que a gente vai utilizar essa visualização aqui, que vai ficar mais confortável para a gente executar o nosso projeto. Aqui, ó, a gente também tem algumas opções aqui bem interessantes. O o rendered aqui no caso, é você mostrar para o cliente a sua peça renderizada. Então, eu vou botar aqui original. Vou jogar isso aqui dentro. E vou colocar agora nessa bolinha branca uma cor de ouro. Metal e na cor Gold Yellow. Ok. Ó, não é um render bonito. Não é um render final para você mostrar para o seu cliente. Mas aqui já dá para ter uma ideia mais ou menos do que está acontecendo lá. Tá bom? Uma opção aqui que eu acho bem bacana é a pen. A pen é isso aqui, ó. Seria uma caneta. É como se você tivesse uma folha atrás, tá vendo? Olha que legal. E aqui tivesse o rabisco principal do desenho. E você pode fazer isso com o botão direito rotacionando, ó, em vários ângulos. Isso aqui dá um ar bem legal, bem de profissional mesmo. É como se você estivesse fazendo um projeto na mão daquilo, né? Isso aqui é muito bacana. E tem outros aqui também, ó. Tem um Artistic.
Esse aqui já seria mais um desenho técnico, tá? Onde tem linhas atravessando, elas atravessando a parte interna ou varando o desenho, ela costuma ser pontilhada. E as linhas que estão externas ou do lado do ângulo que você está vendo, elas costumam ser em negrito. Isso aqui já é uma coisa mais técnica. Aqui, por exemplo, você pode vir aqui em Linear Dimension e tirar medidas e colocar assim, para você passar isso aqui pro ourives, tá vendo? Vamos dizer que eu quero uma medida dessa parte daqui até aqui em cima. Tá vendo? Vamos ver daqui até aqui, quanto que tem? 18.05. Isso aqui já é uma coisa mais técnica. Quanto que teria essa parte aqui de baixo, ó? 4.16. Por aí vai. Essa visão X-Ray, você enxerga, é como se fosse um wireframe junto com Ghosted. E aí você enxerga o interior dela também em linhas. Bom, explicado isso, vou voltar aqui para minha Shaded. Vamos voltar aqui para a vista front. A gente sabe que essa linha que a gente criou aqui tem 0.8. Eu vou trazer agora a minha cópia de volta. Ó, a cópia ela tá aqui, o original é esse, ó. O original já tá feito já o rebaixo, a cópia ainda não, tá? Então vou selecionar a minha cópia e vou escalonar ela agora. Escalonar quanto? O suficiente para bater ali, ó, no 0.8. E aqui quando eu escalono ela, vou botar para cá assim, ó. Aqui você tem que partir do zero. Quando você escalona, ela precisa de um ponto de referência. Como eu estou botando um ponto de referência aqui no aleatório, ela sempre vai para aquele meu primeiro ponto, ó. Ela vai em direção a ele, ó. Tudo bem? Quando você fizer isso, você tem que botar 0, Enter, para o seu ponto de referência ser o 0. Você estica a linha e aí sim ela vem de acordo com o desenho mesmo, sem sair do ângulo que ela pertence. Ó, foi mais ou menos aquilo ali. Pronto. Vamos voltar agora na perspectiva. Que a gente tem isso daqui, ó. E eu acabei escalonando o outro, né? Ao invés. Deixa eu sumir aqui para conferir. Ó, escalonei o outro. Ó. Vou sumir com o meu original. O que me interessa tá aqui, ó, que é essa linhazinha, certo? E agora não corre o risco de eu escalonar o objeto diferente. Não posso selecionar minha linha, senão ela vai ser escalonada também. E vamos voltar mais ou menos até lá. Ó, a importância de usar duas vistas ao mesmo tempo, ó. Eu tô mexendo na front, mas como eu tenho que dar zoom para esse aqui ficar bem milimétrico, eu vou ver lá na right, ó. Tá vendo? Eu mexo na front, mas eu tô olhando a minha right. Se eu não tô conseguindo chegar ali, ó, então eu dou mais um ainda. Aí vai ficar um negócio bem pequenininho mesmo de distância, ó, tá vendo? E vou indo, ó. Se eu tenho mais controle? Tenho. Pronto. Agora eu vou tirar o zoom. E eu reescalonei para essa parte daqui. Vou trazer o meu original de volta.
E agora vamos fazer a nossa diferença booleana. Esse fica Enter, esse sai Enter. Vamos lá. Ó, ali vemos o anel de forma simétrica. A gente sabe que aqui dentro a distância é de 0,8, então o metal vai poder correr bem aqui, sem ter o risco de falhar. E a gente tem agora o nosso anel. Vamos selecionar tudo, vamos dar Boolean Union. Pronto, agora a gente vai em propriedades e confere. Ó, tudo isso aqui é uma coisa só. Closed Solid Polysurface. Pronto, agora a gente tem um anel Chavelier, que não é mais básico. Agora ele está aliviado e ele tem uma parte aqui para você brincar, simplesmente brincar, fazer o que você quiser. Isso daqui é muito bom para ourives, porque a partir disso aqui ele coloca aqui dentro o que o cliente precisa. Tá? Vamos aqui criar uma letra. Vou sair daqui, vou vir para minha vista top, vou clicar na minha ferramenta de texto, vou trazer ela para cá e vou clicar na letra N de nariz. Vou mexer minha letra N para ficar aqui dentro. Ó. Vamos escalonar ela para ela ficar mais ou menos ali, ó, do tamanho que a gente tem disponível. Vamos reorganizar ela agora. Pronto. Agora eu vou vir na minha vista front e vou levar ela lá para cima. Vamos extrudar. Extrude. Both side no solid edge. Ok. Quanto que eu vou estudar? Eu sei que o meu rebaixo ele tem 1 milímetro. Então eu vou extrudar 0,8. Vou selecionar isso na vista front e vou levar até lá embaixo. Vou levar o quanto? Só o suficiente para encostar aqui, ó. Tá? Aí o programa entende que isso aqui são dois corpos e a gente consegue fazer a união booleana. E a letra, ó, ela não vai varar o topo da nossa borda. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? O ourives vai pegar isso daqui. Ele vai virar de cabeça para baixo. Aqui vai ter uma lixa. E ele vai esfregar isso aqui na lixa, assim, ó, para poder desbastar ali aquela borda e começar o polimento, tá? Então eu estou dando para ele aqui uma gordurinha para ele não correr o risco de diminuir muito a letra. Então ele vai riscar aqui o suficiente e quando chegar na letra, essa nossa borda já vai estar polida, já vai estar perfeita para ir para o polimento na politriz. Aqui a gente pode usar também a nossa ferramenta Fillet Edges e a gente tira essas esquininhas aqui, ó. A gente vai voltar aqui de ponto 2. E a gente pode usar nessas esquininhas, ó. Todas as esquininhas agora da parte de cima está desbastada. Olha que bonitinho que ficou. Aí o que você vem agora? Seleciona tudo, Boolean Union e transforma isso aqui numa coisa só. Como que a gente descobre se transformou numa coisa só? Por mais que você clica em qualquer lugar do objeto e tudo é selecionado ao mesmo tempo, a gente precisa ter certeza que isso aqui é um Closed Solid Polysurface. Porque se estiver aberto, na hora de imprimir vai dar problema, tá? Então seleciona, vai lá em propriedade, ó, Closed Solid Polysurface. Ou seja, isso aqui é um anel perfeito. E você pode agora trazer isso para o mundo real. Você pode imprimir. Aqui é a letra N, mas poderia ser um Z, um Y, um A. E que, como eu falei anteriormente, o ourives pode fosquear essa parte aqui do fundo e polir essa parte aqui de cima. Ou pode polir a parte do fundo e fosquear essa parte de cima. O mais comum é
polir a parte de cima do N e fosquear o fundo do anel. O fundo que eu falo é o fundo do nosso rebaixo, né? Não é essa parte aqui, ó. Tudo isso aqui é polido, tá? Tudo isso aqui é polido. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. O que eu quero que você faça? Para agora, vai fazer um lanche, toma um café se você gosta de café, toma um suco, relaxa um pouquinho, escuta uma música que você gosta e vem com a cabeça mais tranquila. Volta para o computador, dá play novamente e vem executando comigo, tá? E dá play e pausa quantas vezes forem necessárias. O importante aqui é você aprender essas ferramentas. Separa sempre uma hora do seu dia. Muito obrigado por terem me assistido até aqui. Eu peço para que vocês curtam o vídeo, compartilhem com quem vocês acham que deve, que quer também aprender a profissão, né? Não deixe de dar um joinha nisso aqui. Um forte abraço para todos vocês e a gente se vê na aula número 8.